Fala, nação rubro-negra! Já começa com notícia quente no radar do Mengão. O martelo foi batido, o clima que estava meio estranho nos bastidores do Flamengo parece que virou poeira. Depois de toda aquela pressão, o clube decidiu retomar as negociações. E olha, tem uma chance de ouro na mesa. É uma daquelas oportunidades que não aparecem toda hora. Estamos falando de ninguém menos que Vlahovic, atacante da Juventus, artilheiro pesado no futebol europeu. O nome do cara já estava sendo ventilado nos bastidores e agora o cenário mudou completamente. O Flamengo voltou ao jogo e pode sim surpreender o mercado com essa investida ousada. Só que não para por aí. Tem mais coisa rolando nos corredores do Ninho do Urubu. A Roma gigante italiana segue firme e forte na tentativa de levar o Wesley. E mais o jogador já teria dito sim, meus amigos. O lateral do Mengão teria aceitado as condições e a proposta do clube italiano. A negociação agora gira em torno do acerto entre Flamengo e Roma. E a proposta que está vindo da Europa não é brincadeira. Estamos falando de 25 milhões de euros. É isso mesmo, algo em torno de 160 milhões de reais. Uma grana que mexe com qualquer estrutura, por mais sólida que seja. Wesley, que já vinha despertando o interesse de vários clubes, pode estar com os dias contados na Gávea. Mas voltando ao que interessa a parada com Vlahovic, é das mais interessantes. O salário do cara lá na Juventus é surreal. Ele fatura cerca de 24 milhões de euros por temporada. Convertendo isso, estamos falando de mais de 150 milhões de reais por ano. É um valor completamente fora da realidade brasileira. Mas calma, não é impossível. A Juventus, segundo fontes, quer dar uma enxugada na folha salarial. E com isso não descarta uma rescisão contratual com o atacante. Se isso acontecer, ele ficaria livre no mercado. Livre, sem vínculo. E é aí que o Flamengo pode entrar com força. José Botto, o homem forte do futebol rubro-negro, já teria externado o desejo de contar com o jogador. Ele acredita que Vlahovic se encaixaria perfeitamente no perfil do elenco atual. Mas claro, tudo passa por uma questão, o salário. Não dá pra pagar o que ele ganhava na Itália. Isso é óbvio. O Flamengo teria que convencer o jogador a aceitar uma realidade muito mais modesta. Talvez algo em torno de 2 milhões de reais por mês. Pode parecer muito, mas para um jogador desse calibre é uma baita redução. A missão agora é convencer o craque de que jogar no Flamengo é mais do que dinheiro. É paixão, é torcida. É vibração no Maracanã lotado, é disputar títulos e viver intensamente o futebol sul-americano. A diretoria já está se movimentando. Internamente, o clima melhorou bastante após uma conversa entre BAP e José Botto. O presidente passou total confiança ao dirigente português e deixou claro que acredita no seu trabalho. Isso deu fôlego à cúpula do futebol para voltar com tudo ao mercado. O primeiro passo já foi dado. Retomaram o contato com Jorge Carrascal, meia do Dínamo. A primeira proposta não agradou ao clube ucraniano, mas a intenção é seguir negociando. Tudo com calma, sem pressa, mas com firmeza. A estratégia é clara, oferecer uma nova proposta que seja boa para todos os lados. E isso inclui também possíveis conversas com o staff de Vlahovic. O nome do atacante não surgiu por acaso? É uma ideia que vem sendo amadurecida nos bastidores há algum tempo. E agora, com a possibilidade de ele ficar livre no mercado, tudo pode se acelerar. Claro, depende muito do próprio jogador querer respirar novos ares. Aceitar um desafio fora da Europa. Vestir o manto sagrado e entrar para a história do futebol brasileiro. Já pensou o Vlahovic no Maraca recebendo bola do Arrasca, dividindo espaço? Com Pedro, Gabigol, Bruno Henrique, seria coisa de outro mundo? Mas para isso tem que ter habilidade na mesa de negociação. Convencer um cara desse nível não é moleza. Vai exigir jogo de cintura, paciência e principalmente mostrar que no Flamengo ele vai ser ídolo, vai ser referência. Enquanto isso, a Roma não perde tempo. Continua insistindo em Wesley. E agora, com um elemento novo na parada, o jogador já deu o sinal verde. Isso muda tudo. Porque quando o atleta topa a transferência, o clube vendedor começa a avaliar de forma diferente. Ainda mais quando a proposta é pesada. 25 milhões de euros mexem com qualquer diretoria. E tem mais um detalhe importante: o treinador da Roma é o mesmo que quase levou Wesley para a Atalanta no ano passado. Ou seja, não é de hoje que ele acompanha o desempenho do lateral. A insistência não é por acaso. O cara sabe exatamente o que quer e acredita que o Wesley pode ser peça fundamental no elenco da Roma.
Só que a situação da Roma no mercado de transferências tem um obstáculo. Eles estão enfrentando dificuldades burocráticas para registrar novos jogadores. Por isso, a estratégia pode envolver o Everton Clube inglês, que entraria como intermediário. Eles fariam a contratação formalmente e, em seguida, emprestariam o jogador para a Roma, uma manobra legal comum no futebol europeu, mas que exige negociação cuidadosa. O mais importante nisso tudo é que o Flamengo já sabe que o Wesley topa ir. Agora é questão de tempo até tudo se resolver. Enquanto as negociações vão esquentando nos bastidores, o elenco se prepara para a retomada do Campeonato Brasileiro. No sábado, o compromisso é pesado confronto direto contra o São Paulo no Maracanã. Arrascaeta já mandou o recado nas redes sociais convocando a torcida e prometendo emoção. O clima é de decisão. Jogo grande casa cheia e a expectativa lá em cima. É hora de mostrar força dentro de campo, enquanto fora dele a diretoria trabalha para reforçar ainda mais o elenco. Afinal, o calendário é puxado e os desafios são muitos. Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. O Flamengo quer tudo e para conquistar tudo precisa de um elenco à altura. Por isso essas negociações são tão importantes. Não é apenas sobre comprar ou vender jogador, é sobre montar um grupo que tenha qualidade, profundidade e capacidade de decidir jogos grandes. E quando se fala em Vlahovic, é disso que se trata! Um atacante que sabe fazer gol, que já mostrou isso na Itália, que tem faro de gol e presença de área. É aquele tipo de jogador que impõe respeito só pelo nome. E se vier mesmo, muda o patamar do Flamengo, eleva o nível da disputa interna, aumenta a competitividade e dá ao técnico mais opções para escalar. Mas também é preciso ter inteligência nas saídas. E vender o Wesley por 25 milhões de euros pode ser uma dessas decisões difíceis, porém estratégicas. O Flamengo revela lápida e vende jogadores com potencial. E com esse dinheiro pode reforçar outras posições. Futebol é planejamento. E a diretoria precisa estar sempre um passo à frente. A torcida quer título, quer espetáculo, mas também entende que as finanças têm que estar equilibradas. E por isso cada movimento no mercado é analisado com lupa. O torcedor quer ver o time brilhando, mas sabe que isso depende de um trabalho sério nos bastidores. O momento é de otimismo. Depois de um período turbulento, as coisas parecem voltar aos trilhos. O respaldo dado ao Boto foi fundamental para reacender o espírito dentro do clube. Ele agora tem autonomia para agir, para buscar nomes de peso, para negociar com calma e firmeza. A janela está aberta e o Flamengo quer aproveitar. Seja trazendo um nome gigante como o Vlahovic, seja finalizando negociações importantes como a do Carrascal, o importante é que o clube está se movimentando. E o torcedor, claro, acompanha tudo de perto. Vibra, comenta, se envolve. Porque o Flamengo é isso, paixão que não para? Do ninho do urubu ao Maracanã, da arquibancada à diretoria, tudo gira em torno de um só objetivo: vencer. E vencer bonito. Se vai ter Vlahovic ou não, se Wesley vai ou fica, se Carrascal chega. Tudo isso será definido nos próximos dias. Mas uma coisa é certa, o Flamengo não dorme no ponto. Tá atento, ligado, pronto para surpreender. E se a diretoria do Flamengo está atenta, a torcida não fica atrás. Cada passo do clube no mercado vira pauta nas redes sociais, nas conversas de bar, nos grupos de mensagens e nas arquibancadas virtuais onde o amor pelo Mengão nunca tira folga. O nome do Vlahovic, por exemplo, já começa a causar aquele burburinho entre os rubro-negros mais atentos. E não é para menos. Um jogador com a bagagem que ele tem, com o histórico de gols que carrega na carreira, cairia como uma luva num elenco que já é fortíssimo. O Flamengo não está desesperado por reforços, isso é verdade, mas quando aparece uma oportunidade desse tamanho, ela precisa ser analisada com calma e inteligência. O clube já mostrou em outras janelas que sabe negociar, sabe esperar o momento certo e sabe agir com precisão. A possível chegada de Vlahovic exigiria paciência, sim, mas também audácia, porque trazer um nome desse peso não é só questão de número. É também de convencimento, de projeto, de mostrar ao jogador que ele pode viver algo único no Brasil, num dos maiores clubes da América do Sul. E aí entra o trabalho de bastidor. O que muita gente não vê é justamente essa engenharia silenciosa que acontece longe das câmeras. Conversas, ligações, propostas reformuladas, tentativas de ajustar o salário, de montar um plano de carreira. Tudo isso precisa ser feito com zelo, sem atropelo, para que o resultado final seja positivo para todos.
E nesse ponto, o José Botto tem experiência. Já passou por grandes clubes, conhece os atalhos do futebol internacional e entende que uma contratação desse tamanho envolve muito mais do que um simples contrato assinado. Tem que ter vontade das duas partes, tem que haver sintonia. E principalmente o jogador precisa entender o que significa vestir o manto rubro-negro. Porque não é qualquer camisa. É uma camisa que pesa, que exige entrega, que cobra desempenho. E quando se fala de Flamengo, se fala de pressão de torcida exigente, de arquibancada pulsando a cada jogo. Ao mesmo tempo, a venda do Wesley também não pode ser tratada com frieza apenas como negócio. O garoto é cria da base, tem identificação com o clube e vem mostrando evolução dentro de campo. Mas quando surge uma proposta dessa magnitude, é preciso pensar no todo. O futebol moderno exige esse equilíbrio entre paixão e razão. Se os valores forem realmente confirmados e a negociação avançar, o Flamengo pode reinvestir esse montante em mais peças para o elenco. E o torcedor, por mais que sinta a saída de um prata da casa, também quer ver um time competitivo forte em todas as frentes. É esse o dilema das grandes equipes, manter talentos e ao mesmo tempo seguir se renovando. A possibilidade do Everton entrar na jogada como uma ponte para Roma mostra como o mercado europeu é criativo quando se trata de burlar burocracias. A Roma quer o jogador, mas não consegue registrá-lo por agora. Então entra um terceiro clube, faz o registro e imediatamente repassa por empréstimo. É uma solução comum por lá e que já foi usada em outras ocasiões por vários clubes. Pro Flamengo, o que interessa é o valor da venda e os termos do acordo. E se tudo correr como esperado, Wesley pode mesmo estar com os dias contados no Brasil. A Roma quer o treinador, já deixou claro que é prioridade, e agora a bola está com a diretoria rubro-negra para acertar os últimos detalhes. Enquanto isso, no gramado, o time segue sua preparação. O retorno do Campeonato Brasileiro é sempre desafiador. A pausa traz descanso, mas também exige retomada de ritmo de intensidade. E o adversário do fim de semana é daqueles que não se pode vacilar. O São Paulo vem forte, querendo subir na tabela, e o Flamengo sabe que precisa manter o foco total. O técnico vai contar com força máxima, e ao que tudo indica, alguns jogadores que estavam no departamento médico devem retornar. Arrascaeta, sempre ele já mandou o recado para a torcida: sábado é dia de Maracanã lotado, e quando ele fala isso, é porque vem coisa boa por aí. A sintonia entre os jogadores e a torcida é uma das armas do Flamengo. E nesse jogo em especial, todo apoio vai ser necessário. O ambiente dentro do elenco também é outro ponto importante. Os jogadores sabem que a diretoria está buscando reforços, mas isso não causa desconforto. Pelo contrário, muitos entendem que a chegada de novos nomes aumenta a competitividade interna e fortalece o grupo como um todo. E é assim que tem que ser. Um time campeão é feito de disputa sadia, de elenco qualificado e de opções variadas. Se vier Vlahovic, ótimo. Se vier Carrascal, excelente. Mas o importante é que os jogadores que estão aqui hoje mantenham o ritmo, sigam comprometidos e prontos para corresponder quando forem chamados. O Flamengo tem um dos elencos mais fortes do continente. E isso não é por acaso, é fruto de trabalho, de investimento, de planejamento. E por falar em planejamento, o respaldo ao José Botto é um sinal claro de que a diretoria está disposta a dar estabilidade ao departamento de futebol. Depois de um início conturbado com muitas críticas e questionamentos, o presidente chegou, sentou com o dirigente português e deixou claro: você tem nosso apoio. E esse tipo de confiança muda o ambiente. Tira o peso das costas, permite que o profissional trabalhe com mais tranquilidade, sem medo de errar. E isso já se reflete nas ações do clube. As negociações retomadas, as sondagens feitas, os nomes analisados, tudo indica que o Flamengo está sim com a casa mais arrumada. E isso é fundamental para quem quer brigar por todos os títulos da temporada. O torcedor quer ver resultado, quer ver bola na rede taça levantada, festa na arquibancada, mas também entende que nem sempre as vitórias começam no campo. Muitas vezes elas são construídas nos bastidores, nas decisões tomadas, longe dos holofotes. E é isso que o Flamengo está fazendo agora, se movimentando, estudando o mercado, agindo com inteligência. O futebol não para e por isso o clube também não pode parar. Cada janela é uma chance de ajustar, de melhorar, de corrigir rumos. E a atual é uma das mais importantes dos últimos tempos. O elenco já é forte, mas pode ficar ainda melhor.
E isso passa por contratações cirúrgicas, jogadores que venham para somar, para fazer a diferença, para decidir jogos grandes. E como esquecer da imprensa, né? Sempre com aquele jeitinho peculiar de tratar o Flamengo. Quando o time perde a cobrança, vem pesada. Quando vence, procuram desmerecer. Foi assim quando o Mengão venceu o Chelsea com autoridade? Agora que o mesmo Chelsea eliminou Palmeiras e Fluminense, começam com aquele papo de que é outro Chelsea? Ora, vamos combinar, né? O Chelsea é o mesmo. A camisa é a mesma. O elenco é o mesmo. O técnico é o mesmo. O que muda é o discurso. De quem quer minimizar o que o Flamengo fez. Mas a torcida sabe. Ela viu com os próprios olhos o time atropelar um dos gigantes da Europa. E isso ninguém apaga. Podem tentar desviar o foco, criar narrativas, mas a verdade está nos números, está no campo, está na memória do torcedor. Essa tentativa de diminuir as conquistas do Flamengo é antiga. E só mostra o quanto o clube incomoda. Quando o Mengão vence, incomoda. Quando contrata bem, incomoda. Quando revela jogadores, incomoda. E isso é um bom sinal. Porque time que não incomoda, ninguém fala. A grandeza do Flamengo é medida também pelo barulho que causa. E nesse momento, o barulho é grande. Tem nome pesado na mira, tem jovem sendo disputado por gigante europeu. Tem time se preparando forte para brigar por tudo no segundo semestre. O Flamengo é notícia todo dia. E não é por acaso, é porque se mantém no topo entre os maiores, sempre buscando mais, e quem tá por dentro do clube sabe que esse movimento vai continuar. A janela ainda tem dias pela frente e muita coisa pode acontecer. Pode ter surpresa, pode ter virada de jogo, pode ter chegada de última hora. O importante é que a base está sendo bem construída. Com respaldo, com planejamento e com foco, a torcida vai fazendo sua parte, lotando o estádio, apoiando, vibrando. E a diretoria tem que seguir nessa mesma pegada. Buscar reforços quando necessário, valorizar quem já está aqui e manter o Flamengo forte em todos os sentidos. Porque se tem uma coisa que esse clube não pode perder, é a capacidade de sonhar grande. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like, maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Os bastidores do futebol brasileiro foram sacudidos por um burburinho que, se confirmado, pode mudar radicalmente o cenário esportivo do continente. O nome envolvido? Nada menos que Elon Musk, segundo fontes próximas ao universo dos negócios. E do futebol, o bilionário sul-africano naturalizado americano estaria interessado em investir pesado no Flamengo. A frase que circula nos corredores de executivos e conselheiros do Clube da Gávea seria categórica. Quero criar o clube mais rico da América. Ainda não há confirmação oficial por parte do empresário, conhecido por suas iniciativas ousadas à frente de empresas como Tesla, SpaceX e X, ex-Twitter. Mas como acontece em negócios dessa magnitude, os primeiros movimentos costumam ocorrer em silêncio, por meio de sondagens, estudos e reuniões a portas fechadas. O que se sabe por enquanto é que uma equipe ligada a Musk teria procurado representantes do Flamengo para discutir um possível projeto de reestruturação e internacionalização da marca rubro-negra. Os rumores indicam que Musk vê no Flamengo uma plataforma ideal para entrar no mundo do futebol com impacto imediato, com uma torcida gigantesca, marca consolidada e vitrine global crescente. O clube carioca pode ser o elo perfeito entre o universo esportivo e o tecnológico. Algo que o bilionário valoriza intensamente. Há quem diga que o plano envolveria um modelo de SAF, Sociedade Anônima do Futebol, no qual o investidor injetaria recursos em troca de participação majoritária, moldando o Flamengo em uma potência à la Manchester City ou PSG. Nas redes sociais, o burburinho já tomou conta da nação rubro-negra. Alguns torcedores reagem com entusiasmo, sonhando com grandes contratações e infraestrutura de primeiro mundo, enquanto outros manifestam cautela, temendo que uma eventual venda do clube à iniciativa privada possa comprometer a identidade centenária do Mengão. Por ora, tudo não passa de especulação, mas onde há fumaça, no futebol, e especialmente no Flamengo, o impossível costuma ser apenas questão de tempo. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo. De Mengão Raiz, aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!